Salve, salve, alunos e alunas da terceira série do ensino médio turno noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo, essa disciplina que tem a pretensão, né, de você dar profundidade a temas das ciências da natureza, biologia, química e física, com esse olhar associado aí às disciplinas, ao mundo microscópico, tá? Esse mundo que a gente não conhece, aliás, mundo que a gente conhece, só que que a gente não tem a potencialidade de enxergar tão, tão pequeno, com poder de resolução tão bom. Na nossa última aula, a gente conversou com vocês um pouquinho sobre microscópio eletrônico, tá? Então, a gente tem os microscópios de luz, os microscópios eletrônicos, tá? O microscópio eletrônico ele tem um poder de resolução maior. O que é um poder de resolução maior, professor? Poder de resolução, tá? Tem vários motivos, tá? Mas, nesse aspecto, ele tem aquela capacidade de dar um zoom ainda maior, mais potente, vamos dizer assim, na linguagem popular, tá? Muito cuidado, tá? Então ele vai ter esse poder de resolução com capacidade de dar um zoom maior, só que ele não vai utilizar a luz, ele vai utilizar um feixe de elétrons, tá? Que vai bater na amostra, ele vai gerar uma imagem, em geral essas imagens são preto e branco. Na última aula, a gente também entrou na diferença do que era uma imagem de um microscópio eletrônico de varredura, aquela que analisa só a superfície, e de uma análise de um microscópio que a gente considera microscópio eletrônico de transmissão, aquele que atravessa o material e forma estruturas, e a gente consegue analisar estruturas internas das células, que é o caso das organelas. E aí, pensando nisso, né, tendo em vista essa aula, tá, anterior, a gente vai dar profundidade e conversar com vocês com mais atenção sobre a estrutura da célula. Bora conversar sobre ela. Tá na tela para vocês conteúdo da nossa aula, dessa aula, datada do dia 26 de agosto. A célula. Objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer estruturas celulares, seu funcionamento e a interação com outros componentes da célula. Gente, a célula é a unidade básica da nossa vida, tá? Da nossa e de todos os seres vivos. É ser vivo que a gente conhece tem célula, certo? Bom, tem os vírus, né? É complicado definir. É ser vivo? Não é ser vivo? Tem uns cientistas que defendem a ideia de que os vírus não são seres vivos porque eles não têm célula, tá? Ao passo que outros cientistas vão dizer, não, mas ok, eles não têm célula, porém, eles são parasitas obrigatórios, eles invadem células e nas células eles conseguem desempenhar todas as funções vitais, tá? Então tem essa confusão. Tem célula, não tem célula? Bom, o fato é que para viver, a gente precisa da célula, até mesmo os vírus, tá bom? Então, a célula é o que a gente considera a nossa unidade básica da vida. E a gente tem estruturas dentro dela. A gente olha para essa imagem, a gente vê a complexidade que ela é, tá? Só que essa imagem, gente, é uma imagem, uma ilustração, é um desenho, tá? Então, ela caracteriza de forma bonitinha. É porque tem muitos componentes mesmo. Eu quero que vocês prestem atenção que a gente tem duas estruturas importantes e diferentes dentro delas, tá? Eu vou separar aqui, mostrar para vocês, ó, que a gente tem, ó, na verdade, dois tipos de células, certo? Nós vamos ter à direita de vocês as células que a gente considera como células procariontes, tá? Elas são células mais simples, tá? De menor tamanho e da esquerda de vocês a gente tem as células que a gente conhece como células eucariontes. Elas são células mais complexas, maiores, tá? A principal diferença de uma para outra é o seguinte: é a tal existência da estrutura chamada carioteca. A carioteca, galera, nada mais é do que um envoltório nuclear. Envoltório nuclear.
ela reveste essa estrutura que a gente conhece como núcleo. E, claro, dentro desse núcleo, a gente vai encontrar o nosso material genético, o nosso material hereditário. Está aqui o núcleo presente na célula eucariótica. Você procura na célula procariótica, a gente não tem. Então, esse termo cariótica, né, eucariôtica, a célula eucariôtica, o que é isso? Eu é verdadeiro. Carionte tem a ver com a carioteca, tá? Então, ela significa dizer que a célula que tem a carioteca. E a célula procariótica, ela não tem a carioteca, tá bom? Aí o que acontece? Ela não tem porquê. Esse pró aqui, ó, de primeiro, que provavelmente, o que a ciência acredita, é que a célula procariótica provavelmente foi uma das primeiras células que surgiram no planeta, tá? Então ela era mais simples, tá? Ela era mais rudimentar. E aí, obviamente, a gente não tinha uma carioteca, um envoltório para revestir essa estrutura. Gente, o ponto importante é o seguinte, mas e aí, professor, não tem núcleo, não tem material genético? Tem, ela vai ter material genético. Olha lá, aqui, ó, DNA, certo? Então, DNA é o nosso material genético, é o nosso material hereditário. Material hereditário, tá? O que é o material hereditário? É um composto químico que a gente tem, tá? Um ácido nucleico, que tem tanto DNA como RNA, certo? Que servem para guardar a informação com as nossas características genéticas, tá? E é ela que é passada de pai para filho, mantendo, garantindo a hereditariedade, que é uma característica comum a todos os seres vivos. Todas as células, sejam procarióticas ou eucarióticas, portanto, terão, além do núcleo não, além do material genético, alguns outros componentes. São esses componentes, tá? São outros componentes comuns nas células procarióticas e células eucarióticas, tá? Os ribossomos, tá? O que é o ribossomo, professor? O ribossomo é uma organela não membranosa, certo? Ela é uma organela molecular que tem a principal função da síntese de proteínas. A gente sintetiza proteínas a partir dela, tá bom? Outra organela, a partir de quê, professor? A partir do DNA, né? O ribossomo ele vai fazer isso, ele vai fazer uma leitura do material genético, do RNA, e vai traduzir esse RNA, em proteínas. E aí essa proteína vai dar a característica, a função daquela célula, tá? E a outra estrutura que é comum, tá? Membrana plasmática, certo? A gente vai encontrar em ambos as células. Claro, citoplasma também, tá? São comuns às células. Observa que depois disso, as estruturas, elas podem variar um pouquinho. Parede celular, às vezes na célula eucariótica tem, mas não em todas, é o nosso caso, tá? O ser humano tem célula eucariótica. Todas essas outras estruturas, complexo golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria, lisossomo, são organelas membranosas que são exclusivas das células eucarióticas. Hoje a gente vai apresentar para vocês cada uma delas, as suas funções e como é que a gente caracteriza elas morfologicamente, utilizando o microscópio eletrônico. Nessa imagem a gente está observando aí, olha só, um mastócito em cólon humano, certo? O mastócito é um tipo de célula de defesa do nosso corpo, tá? Ela tem grandes grânulos no seu entorno. Então, a gente vai ver esse mastócito. Vou circular aqui, ó, o que é uma célula, tá? Então, toda essa célula, dá para observar em alguns pontos em que ela tem pontos de invaginação, certo? Então, ó, essa partezinha final aqui, ó. Vocês estão observando que tem uma escala, tá? Então, esses dois pontinhos que a gente tem, a distância entre dois pontos, medem aí 2 micrômetros, tá? Então, esse traço mede nessa imagem 2 micrômetros, tá?
Quando a gente observa uma análise do microscópio como uma imagem como essa, a gente tem um pouquinho de dificuldade de compreender e de entender o que é cada uma dessas estruturas, tá? Observa aqui embaixo, a gente tem, parece que são pezinhos que estão querendo meio que abraçar. É uma característica comum dos mastócitos, que é um dos glóbulos brancos que a gente tem, tá? É deles incorporarem as diversas partículas, tá? Que podem ser tóxicas e desintoxicar. E eles vão ter esses grandes blocos pretos, que vocês estão vendo, que nada mais são do que grânulos, né, cheios de enzimas digestivas para digerir ou quebrar ou destruir aquela estrutura que pode ser tóxica para o ser humano. E ao centro a gente tem uma grande quantidade de núcleo, pegando uma boa extensão da sua estrutura. Ok? Essa imagem eu quero representar para vocês a dificuldade que a gente tem, tá, ao analisar, por exemplo, uma imagem como essa, certo? E entender o que é uma célula, o que não é uma célula, tá? Quando a gente analisa uma imagem de microscópio eletrônico e como é que a gente traduz isso para as imagens, né, os desenhos artísticos que normalmente a gente acaba utilizando nas aulas aqui do ensino médio, tá bom? Então, o que é uma característica de uma imagem, de um componente celular? Vamos passar. Eu tiro o zoom, não sei se ainda está no zoom. Pronto. Foi. Bom, a gente começa a análise, tá? Numa estrutura muito menor ainda que 2 micrômetros. Observa que aqui eu tenho uma escala, tá, para vocês, que a gente está aqui numa escala referente aqui, ó, a 500 angstrom, certo? E aí, o que a gente tem? Ó, a gente tem a estrutura do que a gente conhece hoje ser a membrana plasmática. Aí você vai falar assim, professor, mas eu estou vendo só 2 linhas aí, né? Então, assim, na prática, essas 2 linhas é o que a gente entende como membrana plasmática, tá? O microscópio de luz, galera, de luz não, eletrônico, ele também tem seus limites. Então, a gente ainda não consegue fazer visualizações tão muito maiores do que isso. Porém, ele tem uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta EDS, no qual eu consigo identificar os seus referidos componentes. Na aula da semana passada, a gente conversou sobre essa, tá? Sobre essa ferramenta, a chamada ferramenta EDS. Certo? Então, à medida que o elétron, tá? Então, tá aqui a amostra, vamos supor que a amostra esteja nessa linha. A bomba de elétrons vai passar por ela, e à medida que ela passa por ela, a gente consegue registrar conosco o quê? A gente vai conseguir registrar, o elétron vai carregar, vai ser recarregado e, consequentemente, ele vai conseguir passar para a gente a energia daqueles componentes pelo qual ele ultrapassou, tá? E a gente consegue fazer uma técnica de espectrometria, tá? Espectrometria, o que é isso? É conseguir identificar cientificamente os elementos químicos que pertencem àquele composto. Bom, são compostos orgânicos, a grande maioria sempre vai ter muito carbono, mas a gente vai começar a apresentar alguns outros. E nessas técnicas a gente vai começando a entender e interpretar que tipos de elementos podem ser, e utilizando uma boa base da química, a gente consegue entender qual seria essa composição química da célula. Então, a gente tem alguns modelos, o modelo que é aceito, mais aceito é esse modelo aqui, tá? Que já praticamente é uma consonância em toda a comunidade científica. É o modelo é o modelo do mosaico fluido da membrana plasmática, tá? O que é o modelo do mosaico fluido da membrana plasmática? Vocês estão observando aqui, ó, que na luz a gente está conseguindo observar que tem 2 camadas, certo? Então, esses 2 tracinhos aqui, eles representam, de fato, a estrutura da bicamada de fosfolipídio, tá? Bi2. Então, a membrana plasmática, ele é isso. São 2 membranas de fosfolipídio. O que a gente tem? Ó, o que seria esse fosfolipídio?
tá? Então, o fosfolipídio, ele teria uma cabecinha, tá? Esse círculozinho, e ela teria meio que duas perninhas, tá? Então, ela teria essas duas partes, tá? O que seria cada uma delas? A parte de cima, aqui, ó, essa cabecinha, ela seria a camada de fosfato, ou grupo fosfato, tá? E as perninhas dela seria o grupo de lipídio. Então, basicamente, a gente tem um grupo fosfato, que são essas cabecinhas, que ficam tanto na parte exterior da célula, como na parte interior. E entre essas duas partes, nós vamos ter esses raminhos aí de lipídios, tá? Daí, professor, que isso importa. O grupo fosfato, ele é um grupo polar. Ele interage com substâncias polares, como a água, tá? Enquanto o grupo de lipídios, ele é uma substância apolar e ele não interage com substâncias polares, ele interage com substâncias apolares, conferindo à estrutura da membrana plasmática uma estrutura praticamente impermeável. Seria um grande problema, né? Então, praticamente não haveria comunicação com o ambiente externo. Essa imagem ajuda muito a gente a visualizar, tá? Que a gente não tem só isso. A gente vai ter proteínas, a gente vai ter outros tipos de lipídios, né? Como, por exemplo, me falhou agora, mas já sai. Proteínas, outros tipos de lipídios, alguns carboidratos que compreendem, por exemplo, glicocálice, certo? Outros lipídios, como colesterol, veio, certo? Então, eles vão servir aqui de várias formas, entre eles para reconhecer a estrutura externa daquela célula, tá? Especialmente aí o glicocálice, tá? Então, os glicídios são carboidratos. A gente tem proteínas. Olha só, algumas proteínas permitem a passagem de substâncias de um ponto para outro, certo? Então, são através justamente dessas proteínas que moléculas de água conseguem passar, que pequenas outras moléculas também vão conseguir passar, como íons, né? Íons de sódio, íons de potássio, tá? Água, íons de sódio, potássio passam de forma passiva, tá? A gente chama isso a passagem de íons, tá? Como sódio, potássio, são de forma passiva, a gente chama isso de difusão simples, são por pequenas proteínas bem específicas, ao passo que as substâncias, a água, elas vão passar por aquaporinas, tá? Elas também passam de forma passiva por uma técnica que a gente conhece como osmose, tá? Então, sim, a microscopia nos ajuda, não é o tudo, tá? Então a gente vai utilizando outras técnicas para poder entender e compreender como é a nossa natureza, mas elas nos ajudam a entender um pouco melhor como é que é a organização desses componentes celulares. E eu vou encontrar a célula, a membrana plasmática, em praticamente todas as organelas membranosas, inclusive na carioteca do núcleo. O que vai variar um pouquinho é o tipo de proteína que a gente vai ter. Outra coisa que é importante é que o modelo que a gente entende ou aceita é o modelo do mosaico fluido. O que significa dizer? Que essas proteínas elas não ficam em lugares fixos, tá? Se a célula está viva, essas proteínas elas meio que ficam dançando, certo? Em toda essa extensão dessa membrana plasmática. Então, é um mosaico, você meio que monta, né, como se fosse um grande quebra-cabeça, e elas meio que estão fluindo ali em toda a extensão da membrana celular, tá bom? Como eu disse para vocês, especialmente as pequenas partículas, né, as pequenas moléculas e pequenas partículas conseguem passar através dessas proteínas. Mas a gente também tem o movimento, tá, que essas membranas podem fazer de endocitose e de exocitose, tá? Endocitose, endo, para dentro, tá? Endo, para dentro, é o processo de entrada de partículas na célula. Normalmente a gente vai fazer isso para partículas um pouco maiores do que pequenos íons, do que pequenas moléculas, tá? Ou para proteínas, ou
pode ser pequenas proteínas, por exemplo, certo? Podem ocorrer de 3 formas: fagocitose, endocitose mediada ou pinocitose. E a exocitose é o processo de liberação dessas partículas que podem ter sido digeridas ou partículas que foram criadas para isso, tá? Então, imagina aí, por exemplo, se a tua célula é uma célula que está lá em uma glândula, né? Uma glândula salivar, por exemplo, ou uma glândula como o pâncreas. Então, eu preciso produzir uma substância, então eu mando essas partículas por processo de exocitose, tá? Essa primeira imagem aqui, ó, ajuda a ilustrar um pouquinho. Então, essas perninhas que a gente está vendo aqui são justamente essa captura, tá, desse mastócito começando o processo de evaginação. Ela vai incorporar alguma partícula estranha aí nesse processo. Tá bom? Bom, é claro, gente, que a gente não vai acompanhando essas células se movimentando. O microscópio de luz eletrônico não permite que a gente faça esse tipo de análise, tá? De uma célula em movimento. Porém, tá? A gente utilizando várias e várias imagens, a gente vai conseguindo fazer essas interpretações e essas inferências, tá bom? Exercício. Bora lá. Observe a imagem de microscopia eletrônica de parte de uma célula humana e tem a ver agora justamente com essa membrana, com a membrana no qual a gente está conversando. A gente está falando sobre membrana. Olha só como ela é, né? Se a gente olhar para ela, parece o quê? Né? Tenta olhar, tenta procurar o que é membrana, tá? O que pode ser uma membrana, o que é que lembra você, certo? Quando você analisa e vê uma imagem como essa, tá? Gente, vocês vão observar que nem todas as imagens são tão lindas, são todas bonitinhas, tá? Quanto mais sofisticado for o microscópio, melhores são essas imagens, tá bom? Vamos nós, ó. Conseguimos observar essas estruturas, bora ver aqui essas questões, tá? Considerando a relação entre a forma, isso é natural, viu, galera? Você viu como é tão retinho, né? Tão retinho, parece vários dedinhos, parece um pente, né? Beleza? Estou conseguindo acompanhar isso, né? Considerando a relação da forma e a função, é possível concluir que o material utilizado para obter a imagem foi o quê? Alternativa A, o sangue. O detalhe é de uma hemácia, cuja função é transportar gases respiratórios. Acho que eu já mostrei para vocês em alguns momentos as hemácias, tá? Principalmente quando estava falando sobre doenças endêmicas, tá? Acho que hemácia não tem essa estrutura aí não, hein? Bora ver mais. Alternativa B, o músculo, onde as estruturas alongadas representam as fibras de actina e miosina. Alternativa C, o encéfalo, cujas expansões celulares permitem a condução de impulso nervoso. Alternativa D, o osso, rico em osteócitos e osteoclastos, que fazem com que o osso, em caso de fratura. E a alternativa E, o intestino delgado, cujas dobras da membrana permitem a maior absorção de nutrientes. Então, galera, isso aqui a gente acaba trabalhando muito nas aulas de biologia, tá? Então, você está acompanhando a aula de biologia com o professor Tércio, com a professora Amanda ou comigo, tá? A gente acaba comentando muito nas aulas de digestão as microvilosidades. Isso aqui é na célula, tá? Quem já comeu uma paneladinha sabe da textura que a panelada tem, né? Ali são as vilosidades características do intestino, tá? Então, sim, a gente tem esse aumento. Para que servem aquelas vilosidades? Para aumentar a área de contato do tecido epitelial do intestino e absorver mais, tá? Então, aquela estrutura cheia de toda vilosa, parece um veludozinho, né? E aí, só que não é só o tecido que é viloso. As células dessa região também têm essas
ranhuras, né? Parece um dentinho. Então, esse movimento que a membrana plasmática vai fazendo é importante para que a substância, ao passar, ela absorva mais, aumente a área de contato e absorva mais os nutrientes, certo? Então, essa estrutura que a gente está observando é justamente a estrutura do intestino delgado, tá bom? Uma coisa que é importante quando vai se fazer uma análise utilizando o microscópio eletrônico é entender que estrutura é essa que eu estou analisando. Em geral, a gente analisa uma amostra tão pequena que eu preciso ter muito aquela noção de em que parte eu estou, o que eu estou fazendo, por que essa estrutura está sendo utilizada. Tá bom? Bom, essa imagem aqui representa um esquema, tá? Um pouquinho, para que a gente possa entender um pouquinho do contexto celular. Esse é um esquema, não é uma imagem real, mas ajuda um pouquinho a gente entender as suas diversas estruturas. O que a gente visualizaria no microscópio de luz, tá? O que é isso? Tecido, tá? Esse tecido, teoricamente, seria um tecido vivo. A gente tem citoplasma, membrana, que eu trocaria, eu diria que é uma parede celular. Justamente pela sua espessura, olha só como essas paredes são rígidas, retas, isso aqui é uma célula vegetal, tá? E a gente consegue identificar claramente isso. E isso aqui é o que a gente observa no microscópio de luz. Aí eu apresento para vocês, a Eu apresento para vocês aqui uma imagem de um microscópio eletrônico. Opa! É muito difícil, é muito diferente, né? A gente conseguir interpretar e entender que componentes celulares são esses. Vamos lá tentar entender aqui o que está acontecendo? Então, galera, quem está ligado nas aulas do ensino médio, desculpa, de biologia, estão acompanhando também a composição do material hereditário, certo? E vocês já acompanharam que o material hereditário ele é guardadinho aonde? No núcleo, certo? É nesse lugar onde a gente vai encontrar o material hereditário. Eu disse para vocês já na aula o seguinte, que o material hereditário ele meio que sai, tá, do núcleo, tá, especialmente o RNA, para produção e síntese através das proteínas nos ribossomos, tá? Aqui. E essa imagem aqui, ela representa um pouco desse processo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente vai ter um núcleo, certo? Bem grande, extenso. A gente tem lembrando, microscópio eletrônico, a gente tem um poder de resolução muito maior. A gente tem um nucleolo, tá? Que é uma parte do RNA, certo? Que fica um pouquinho mais condensada, certo? E a gente vai ter aqui, ó, parece que tem várias lamelazinhas, tá? Essas várias lamelazinhas que a gente vai observando em toda essa extensão no entorno desse núcleo são membranas, tá? Então a gente tem aqui, ó, galera, núcleo, nucleolo, e essas várias lamelinhas que giram, que estão em torno, a gente conhece elas como retículo endoplasmático rugoso. Por que eu sei que ele é rugoso? Pela quantidade de granulação que a gente encontra dentro dessa imagem. Eu vou tentar dar um zoom aqui só para a gente conseguir identificar melhor essa granulação. Opa, volta. Não estou conseguindo dar o zoom. Vai. Vocês vão ter acesso ao material no PDF. Vamos nós. O núcleo, galera, tem o papel de controlar sobre a estrutura e as atividades da célula. As informações contidas no DNA do núcleo determinam se a célula poderá fazer fotossíntese, hidrolisar a lactose,
sintetizar certo aminoácido e ou inúmeras outras funções, determinando ainda se o organismo será uma samambaia, uma ameba, enfim. A estrutura da membrana do núcleo é o seguinte: a estrutura da membrana que reveste ele é uma membrana é uma dupla membrana plasmática, é a conhecida carioteca, certo? E o material genético, especialmente o DNA, vai estar aqui dentro. Dentro dessa organela, maior organela da célula, a gente vai ter o que a gente conhece, a síntese de RNA, através de um processo que a gente conhece como transcrição. Olha só aqui, olha só a estrutura desse núcleo todo revestido, todo envolto desses vários saquinhos, tá? Então, esses saquinhos que a gente está observando aí, nada mais são do que o que? Retículo endoplasmático, que está associado com a síntese de proteína, que é o retículo endoplasmático rugoso. Mais uma imagem aqui, só para a gente compreender. Em toda a região central nós temos um núcleo, tá? E as membranas que envolvem, tá? São as membranas do retículo endoplasmático, certo? Elas são fininhas mesmo. Exercício. Podemos dizer que o núcleo de uma célula eucariótica possui 4 componentes básicos. São eles. Então, quando a gente fala do núcleo, é tudo, tá? São eles: alternativa A, carioteca, RNA, DNA e nucleossomo. Alternativa B, carioteca, nucleossomo, estomas e nucleoplasmas. Alternativa C, carioteca, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Alternativa D, carioteca, DNA, nucleolo e nucleossomo. Tá? Então, a gente nunca vai deixar de citar a ideia da carioteca. Não separem essa ideia. Carioteca faz parte desse núcleo, tá bom? A gente vai ter o material genético, tá? Que, em geral, a gente vai ter DNA no formato de cromatina. A gente já conversou um pouco sobre isso nas aulas de biologia, tá? Cromatina, que é um DNA um pouquinho mais condensado. Nucleolo, que são os RNAs que eu apontei para vocês nas imagens, fica um pouquinho mais escuro. E nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do próprio núcleo, tá? Bora conversar e mostrar aqui um pouquinho mais as organelas que a gente tem dentro da célula eucarióticas, tá? Estão todas as organelas, todas as células eucarióticas, as mitocôndrias, tá? Que são organelas que têm um DNA próprio, tá? E elas têm duas membranas, tá? Uma membrana externa lisa e uma membrana interna toda cheia de cristas, tá? Cheia de voltas. Ela é a usina energética das células, realizam respiração celular e liberam energia das células que necessita para suas atividades. Então, é aqui onde acontece a respiração celular e a gente produz energia. E, normalmente, essa energia é guardada na forma de ATP. Uma outra organela pequenininha que a gente tem, tá? Ela normalmente é esférica, o seu formato. Ela é o peroxissomos, tá? Elas produzem dentro dela enzimas digestivas que são responsáveis por degradar algumas gorduras, aminoácidos e desintoxicar o corpo, tá? Por que eu estou chamando atenção disso para vocês? Porque eu chamei a atenção para vocês no aspecto de eu preciso entender qual é a amostra que eu estou analisando. Dependendo da nossa célula, eu posso ter mais uma organela do que outra, tá? Então, pode ser que a minha célula da pele, né, especialmente uma célula da tecido epitelial da pele, não precisa ter tanto mitocôndria, tá? São células que não precisam gastar tanta energia. Vai ter mitocôndria, mas não tantas. Agora, uma célula do tecido muscular,
talvez eu precise de muito mais. Células, por exemplo, que estão no fígado, elas têm muito peroxissomos. Peroxissomos, eles ajudam muito no processo da digestão de peróxido de hidrogênio, por isso que o termo peroxissomos, ou seja, elas acabam desintoxicando muito o nosso sistema corporal. Mostrando aqui para vocês uma imagem do que seria uma mitocôndria real, tá? O mais próximo do real que a gente tem, certo? A gente consegue observar bem esse corpo, tá? Duas membranas, uma membrana externa relativamente lisa e por dentro essas parecem rajadas aí, quase rajadas aí de um tigre de bengala, talvez, certo? São as membranas internas que formam as cristas. Lembra que é nas cristas que acontece a fosforilação oxidativa da respiração celular. E em cima dessa mitocôndria, o que a gente tem? Ó, caminhos, tá? Que são bolsinhas cheias de pontinhos em volta, tá? Isso é o retículo endoplasmático granuloso. Cada um desses pontinhos que está em volta, esses granulos, são o que a gente conhece como ribossomos. Olha lá, o retículo endoplasmático, tá? Ou ergastoplasta, é um orgânulo exclusivo de células eucarióticas, formado a partir da invaginação da membrana plasmática, constituído por uma rede de túbulos e vesículas achatados que se comunicam com a carioteca, tá? O retículo endoplasmático pode ser de dois tipos. O rugoso, ele recebe esse nome porque ele tem esses granulos em volta dele, e esses granulos em volta dele nada mais são do que ribossomos. Então, eles estão associados aos ribossomos e, consequentemente, à formação de proteína, a síntese proteica. Enquanto o liso, que está na imagem ao lado, no esquema da imagem ao lado, produz lipídios, tá? E não está associado a ribossomos. A gente vai fechar a nossa aula de hoje com exercício. As mitocôndrias são estruturas com dupla membrana. A membrana mais externa apresenta-se lisa, enquanto a interna possui dobras, e são chamadas de alternativa A, tilacoides mitocondriais, vesículas mitocondriais, estromas mitocondriais, DNA mitocondrial e crista mitocondriais. Tranquilinha, né? Não confundam, tá? Tilacoides são membranas internas, sim, mas não da mitocôndria, sim dos cloroplastos, tá? Então, similar, parecido com a mitocôndria, tá? A gente vai ter o cloroplasto, ele só vai estar presente nas células eucarióticas vegetais, como as plantas, tá? E eles têm a função específica da fotossíntese, tá bom? E aí, essa membrana interna, ela tem um formato muito específico, que são os dos tilacoides. Queridos, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai se encontrar novamente na próxima semana, tá? Aqui na nossa disciplina do Meu Pequeno Mundo. Grande beijo, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.